Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast aqui da Afya Ped Papers. Eu sou Cadu Carlomagno, sou pediatra neonatologista e aqui você aprende pediatria mesmo tendo pouco tempo para estudar. O assunto que a gente vai falar hoje é bastante interessante, né? A gente vai falar sobre ventilação mecânica não convencional, comentando aí sobre ventilação de alta frequência oscilatória, ventilar volume garantido e NAVA, que são modos ventilatórios pouco utilizados Brasil afora, mas que não impede de cair questão da prova, principalmente na prova de título do TEM, de neonatologia, que já caiu e cai com frequência e tem que saber. Então, para começar, a gente vai falar sobre quais são os princípios e as indicações da ventilação de alta frequência oscilatória, né? Então, quando eu falo de VAF, que é ventilação de alta frequência, eu tenho que entender que ela funciona de forma diferente à ventilação mecânica convencional. Lembra que tem já um videocast sobre ventilação mecânica convencional, se você não assistiu, vai lá e assista depois desse, mas a convencional é aquela ventilação arroz com feijão, que ela é limitada à pressão e ciclada a tempo. Aqui, não. Aqui, na ventilação de alta frequência, a gente vai ter uma ventilação que funciona com volume corrente muito baixo, em geral de 1,5, 2,5 ml por quilo, e isso é compensado por um aumento da frequência respiratória. Lembra quando a gente fala de ventilação do volume minuto, que eu multiplico o volume corrente por frequência respiratória lá na convencional? Então aqui, se eu reduzir o volume corrente, tenho que aumentar a frequência respiratória. E só para você ter uma ideia, 1 Hz, que é o modo como a gente gradua a frequência respiratória na VAF, equivale a 60 incursões respiratórias por minuto. A gente começa com 10, então seria 600. Então o que acaba acontecendo, né? O pulmão, ele tende a abrir, então pensa que eu tenho um pulmão aqui fechado, na alta frequência vai ter um volume pequeno, ele vai abrir pequenininho e ele vai ficar tremendo, oscilando ao redor da pressão que eu determinei. Diferente da ventilação convencional, que eu tenho uma pressão expiratória e uma pressão inspiratória, o pulmão fica abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, tá bom? Então é assim que funciona a ventilação de alta frequência e através disso existem zilhões de explicações físicas, mas basicamente o que você tem que saber é que o volume corrente é pequeno, que existe um turbilhonamento das vias aéreas e que através de colaterais entre os alvéolos e mecanismos de Pendel-Luft, que seriam esses desvios desse volume corrente pequeno ao redor de toda a árvore brônquica, tudo isso em conjunto otimiza a aeração pulmonar. Eu tenho um pulmão mais aberto, mais recrutado, com mais capacidade residual funcional e com melhor trocas de gases. Então é uma excelente estratégia ventilatória, principalmente no recém-nascido. É das faixas etárias que melhor funciona se a gente for comparar, por exemplo, com adultos ou crianças maiores. Quando que está indicada a VAFO, né? Não tem só uma única indicação. Alguns lugares têm o hábito de colocar as crianças em VAFO já no início, pode ser uma estratégia ventilatória inicial. Aqui no Brasil, a gente tende a deixar ela para falha da ventilação mecânica convencional, que é aquele cenário onde eu já estou com pressões altíssimas, FiO2 altíssima, já está dando um volume corrente absurdo, nada protetor, e eu ainda tenho acidose respiratória, eu ainda tenho hipoxemia. E aí para e pensa, bom, acho que eu tenho que mudar a estratégia ventilatória. Mas não é necessariamente só na falha, pode ser utilizado também para hérnias diafragmáticas, pode ser utilizado para prematuridade, para síndrome de respiração meconial, para escape de ar, é uma excelente estratégia ventilatória, mas é muito mais relacionado ao hábito do que, de fato, ficar fechado com uma indicação específica. Agora eu quero falar com você sobre os ajustes, né, os parâmetros ventilatórios da VAFO, que são completamente diferentes aos parâmetros da ventilação mecânica convencional. Aqui a gente basicamente vai ter a fração inspirada de oxigênio, que vai de 21 a 100%, e eu te convido a ser uma pessoa que, mais atualizada em doenças agudas, fique incomodada se a FiO2 estiver acima de 35%, 40%, é sinal de que algo não está bom. Então a FI é igual. O outro parâmetro ventilatório é MAP, a pressão média de vias aéreas. Na convencional eu tenho pressão inspiratória, pressão expiratória, tempo ins, tempo ex, frequência, nada disso é aqui. Então, a MAP é o quanto que eu vou pressurizar
a criança, o pulmão dessa criança com uma ventilação, com um volume corrente pequeno. Então, quanto que ele vai armar? Em geral, a gente começa na VAFO com 2 pontos de MAP acima da convencional. Então, você está lá vendo seus parâmetros na convencional. É importante anotar qual que é a MAP. Os aparelhos de hoje em dia, eles colocam lá. Se a minha MAP na convencional era 12, por exemplo, recomenda-se que a MAP na ventilação de alta frequência aumente para 14. E você vai manter em 14 por um tempo. A MAP está muito relacionada com a oxigenação. Então, FI e MAP são estratégias que aumentam a oxigenação da criança. O outro parâmetro, né, além de FI, além de MAP, da ventilação de alta frequência, os outros 2 parâmetros, eles estão mais relacionados com a ventilação, com a lavagem do CO2, e eles se chamam frequência respiratória e amplitude. A frequência respiratória, lembra que 1 Hz é igual a 60, mais ou menos, respirações por minuto. A gente começa em torno de 10, então 600, né? É importante lembrar que aqui a relação, a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, se bem que eu acho que eu já vou mencionar isso agora. É importantíssimo lembrar que na VAFO, a frequência respiratória ela vai se comportar de forma oposta ao que a frequência respiratória faz na ventilação convencional. Então, de novo, lembrando, lavagem de CO2 na convencional, a gente pensa em volume minuto, multiplica o volume corrente pela frequência respiratória, ou seja, se eu aumento o volume corrente, que na convencional implica aumento delta de pressão, ou aumento a frequência respiratória, eu aumento a lavagem de CO2. Aqui, não é assim. Aumentar a frequência não vai aumentar a lavagem. É o contrário, é um desmame. Para eu lavar mais CO2, eu reduzo a frequência respiratória. E isso pode ser um pouco confuso, você tem que pensar um negativo. Mas, basicamente, é o seguinte. Se eu reduzo a frequência respiratória, num período de 1 minuto, eu vou ter menos oscilações, eu vou ter menos ciclos respiratórios. Com isso, os ciclos respiratórios individuais, eles abrangem uma MAP maior, eles aumentam de tamanho, a curva de baixo dessas oscilações da frequência. E com isso, você lava mais CO2. Então, é importantíssimo lembrar disso, porque se você esquece disso, você vai ventilar completamente errado. Já o outro parâmetro, que é a amplitude está relacionado com o deslocamento do ar. Conforme vai oscilando, né, rapidamente oscilando a pressão, essa oscilação ela também ocorre um deslocamento de ar na fase inspiratória e na fase expiratória, que são muito rápidas, muito breves, ao redor da MAP. Então, aqui tem uma relação direta. Se eu tenho uma amplitude, uma variação da pressão de 100%, eu lavo mais CO2. Se eu reduzo a amplitude, eu retenho CO2. E isso aqui é importante lembrar que na VAFO eu posso ter 2 formas de raciocinar a amplitude. A forma mais fácil que os ventiladores mais antigos usavam, mas é a mais fácil, é em porcentagem. Então, em geral, o máximo é 100%. Quero lavar mais CO2, eu vou deixar 100% de amplitude. Quero lavar menos, eu vou reduzir 90%, 80%, 70%, 60% de amplitude. Os mais modernos, eles não pensam assim. Eles falam o seguinte, bom, quanto que oscila ao redor da MAP? Qual que é a MAP que eu planejei? Quis colocar 15%? Muito bom. Então, 100% significa que oscila 15 positivo na inspiração e 15 negativo na expiração, o que dá uma amplitude de 30. Então, você colocaria MAP de 15, amplitude de 30. Quer deixar 80%? Então, é 24. É 12 para cá, 12 para lá, 24. E por aí vai. Às vezes a gente se confunde, mas é importante ter isso em mente para não errar e não causar aí nenhum malefício para a criança. E aí agora eu quero te falar sobre os parâmetros críticos que a gente deve monitorar na ventilação de alta frequência, que é basicamente qual que é o volume corrente da alta frequência e o conceito do DCO2. Então vou começar pelo volume corrente, né? Assim como na ventilação convencional é de bom tom, é bonito você anotar os parâmetros e colocar qual é a MAP, qual que é o volume corrente respiratório em ml por quilo. Se você quiser calcular o volume em minuto, fique à vontade também. Aqui é importante que você anote lá FO2, MAP, frequência respiratória, amplitude e qual que é o volume corrente em alta frequência, que da abreviação do inglês é VT,
THF, que é o Tidal Volume na High Frequency, né, vindo do inglês, quantos ml por quilo tá dando. Então tem que pedir para o aparelho dar essa informação para você. E, de novo, o consagrado na literatura é um volume de 1,5 a 2,5 ml por quilo. Então é menor do que a gente vê na convencional. Então é importante anotar isso. O outro fator que eu queria reforçar, né, de parâmetro crítico, é o conceito do DCO2, que é o coeficiente de lavagem dos gases. E ele também está relacionado com, principalmente, a lavagem de CO2. Então, o DCO2 é para bafo a mesma coisa que o volume minuto é na ventilação mecânica convencional. Como aqui eu não consigo fazer o cálculo de volume corrente e frequência, não é assim que funciona, o aparelho calcula o DCO2. Se o DCO2 aumenta, entende-se que deve estar aumentando a lavagem de CO2. Se o DCO2 diminui, então entende-se que está retendo mais o CO2, diminuindo a lavagem do CO2. De modo que eu não preciso, nesse momento, se meu plano era lavar, eu tenho uma gasometria com a criança em bafo, com acidose respiratória, e eu quero lavar CO2, e eu fui lá, e eu diminuí a frequência respiratória, não esqueça disso, e o meu DCO2, que era 50, foi para 78, eu sinto que estou no caminho certo. Eu não preciso logo de cara colocar essa criança diante de uma coleta de exame que não vai ser tão importante. Posso deixar isso para mais adiante. Então, em ventilação de alta frequência, é muito útil se atentar ao VTHF, qual que é o volume corrente que está sendo oferecido, e ao conceito de DCO2. E para finalizar a discussão de VAFO, eu quero falar sobre a mistura de conceitos que eu posso estar com a criança em ventilação de alta frequência e colocar uma estratégia de volume garantido. Então, como funciona aqui, né? Se eu coloco a criança numa estratégia de volume garantido, em ventilação de alta frequência, eu vou estabelecer um volume, de novo, que varia entre 1,5 a 2,5 ml por quilo, e o que eu não vou controlar mais, já que eu estou pedindo um volume-alvo, é a amplitude. Eu coloco a EFIDIA2, eu coloco a frequência, eu coloco a MAP, mas a amplitude vai variar ciclo a ciclo. E aí vai ser a amplitude necessária para atingir aquele volume que eu determinei. Por que isso é tão útil, principalmente nos prematuros? Porque é muito frequente em VAFO, você mexe um ponto da frequência para cima ou para baixo, ou mexe um pouquinho da amplitude para cima ou para baixo, e o CO2 que estava nas alturas, ele cai drasticamente. E as oscilações de CO2, elas estão relacionadas com o fluxo cerebral. Então a gente tem que lembrar que na hipocapnia, se eu lavo muito CO2, eu acabo tendo vasoconstrição cerebral, o que no prematuro pode levar à isquemia e leucomalácia periventricular. Já a hipercapnia, a acidose respiratória, ela causa vasodilatação vasodilatação cerebral, e isso pode levar à hemorragia intraventricular. Então, o pessoal bolou, né, tem gente inteligente pra caramba mundo afora, que se eu fixo o volume dentro de um alvo protetor para VAFO, que é de 1,5 a 2 ml por quilo, e deixo a amplitude variar ciclo a ciclo, essas variações da PCO2 são muito menores, e isso é bastante vantajoso, principalmente no prematuro, como a gente falou. Com isso, a gente encerra a discussão de VAFO, e a gente vai falar agora sobre a estratégia de ventilar a volume-alvo, né? Por que a gente deve ventilar com volume-alvo em neonatologia? Então, aí é o conceito de que a gente sabe que a ventilação convencional protetora, ela tem que limitar o volume. Então, aí já está a primeira dica que eu queria te falar. Quando a gente fala ventilação a volume-alvo em neonatologia, eu não estou ventilando a volume. Eu ainda tenho uma ventilação convencional, em geral. O mais comum, assisto controlado do que pressão, do que SMV com pressão de suporte. E junto com essa estratégia, esse modo ventilatório, associa-se uma estratégia de alvo garantido semelhante ao que a gente comentou na VAFO. E isso é importante porque já tem bastante estudo demonstrando superioridade dos desfechos. Já vou falar um pouquinho mais disso adiante, quando eu ventilo a volume. Por que isso? Porque os estudos já mostraram que, se eu estou pensando em displasia broncopulmonar, se eu comparo o dano causado pelo barotrauma, dar pressões excessivas,
com o volutrauma dar volume excessivo, é muito mais nocivo para o pulmão o volume excessivo do que a pressão excessiva, tá bom? Então, como a complacência pulmonar é uma coisa que fica variando constantemente para mais ou para menos, e eu não tô lá beira-leito o tempo inteiro identificando essas mudanças e ajustando os meus parâmetros, as pressões, se eu coloco o volume como um alvo protetor de 4 a 6 ml por quilo, o aparelho vai buscar a pressão necessária ciclo a ciclo para atingir aquele volume dentro de uma pressão máxima que eu permito. Então a gente calcula, eu acho seguro para essa criança até 25 centímetros de água. Coloca a pressão máxima em 30, que ele dá até 5 abaixo disso, 25. E com isso ocorre desmames automáticos da ventilação. Conforme a complacência for melhorando, você vai notar que as pressões vão diminuindo e o volume continua sendo estável. Então essa é uma excelente estratégia no período neonatal. E aí eu te pergunto, né? Você sabe como a gente ventila com volume-alvo em neonatologia? Então, lembrar que a gente, em geral, começa em assisto controlado e coloca o volume-alvo na ordem de 4 a 6 ml por quilo. Quem começa com 4, quem começa com 6. Então, vamos começar do menor. A criança maior, um termo que pesa mais de 2,5 kg, ela se beneficia de 4 ml por quilo. A criança de mais de 1 quilo, mais menos do que 2,5 kg, de 5 ml por quilo. E a criança que pesa menos de 1 quilo, com 6 ml por quilo. E você deve estar achando estranho. Nossa, mas a criança, quanto menor a criança, maior vai ser o quanto que eu ofereço aí de volume para ela? Isso tem uma explicação, mas essa explicação eu só vou dar para você que é aluno nosso da AFIA Ped Papers. Se você não for nosso aluno, infelizmente não vai dar para continuar a partir daqui. E te convido, se você tiver interesse em aprender aqui com a gente, só se inscrever em algum dos nossos cursos que dão direito aos videocasts, vai ser um prazer contar com você. Se você for nosso aluno, continua que eu vou te explicar por que a gente deve fazer essa variação do volume, no volume garantido.